Deputado, você é muito crítico e contundente na crítica ao governo. É possível esperar da sua atuação uma crítica contundente também em relação aos erros do próprio parlamento? Muito se fala hoje em suspeitas de desvios de emendas que têm sido distribuídas à torta e à direita aqui dentro do Congresso super empoderado, muito em razão da parcela enorme do orçamento público que está na mão hoje de deputados e senadores. Com certeza, eu vejo que pretende olhar, dar atenção especial também para isso? Olha, o modus é aquela coisa, né? Para você ver como que o parlamentar ele tem a função de legislar e fiscalizar, e nesse caso estaria fiscalizando o executivo, que na minha visão está usando a emenda parlamentar como praticamente uma compra de votos, é tipo um mensalão legalizado. Mas isso começou no governo Bolsonaro, não? Não, mas isso não era um orçamento secreto, como eles falavam. Até mesmo porque se era orçamento secreto naquela época, agora também tem que ser orçamento secreto também. O que acontecia não é o que está acontecendo agora. Bolsonaro nunca liberou 1,8 bilhão de emenda numa semana, logo numa votação importante. Isso aconteceu quando foi fazer a reforma ministerial aqui. Isso aconteceu quando aconteceu a reforma tributária. Então, o que eu vejo? A gente precisa sim ter essa fiscalização com relação, por exemplo, a deputados que utilizam emendas parlamentares. Quem começou vindo de um histórico de emenda impositiva, que foi no governo Dilma, depois no governo Michel Temer, teve um desenvolvimento de novo, mas quem institucionalizou a coisa de pular para casa dos milhões foi o governo Bolsonaro. O governo Lula está errando da mesma maneira. Não, mas é o que eu estou querendo dizer. Como que era um orçamento secreto, por exemplo, se isso era divulgado no Diário Oficial da União, inclusive era para parlamentares de esquerda. Não, até hoje no Como STF... Como assim? Bolsonaro está destinando milhões para deputado do PT? Não faz sentido. Esse tipo de investigação que o Rodrigo fez referência, no STF tem uma operação, tem uma investigação, porque não consegue descobrir até hoje quem é o pai de determinadas emendas. Quem mandou o dinheiro para a cidade. Isso para mim é um problema gigantesco e generalizado. Entendeu? No seguinte sentido, cada deputado aqui tem 39 milhões ao mês, ok? Para poder destinar. Até chegar na ponta é um caminho muito burocrático, ou seja, isso abre brechas para a corrupção. O que eu vejo que um cenário ideal, eu sei que a gente não está na Disney, mas um cenário ideal seria, por exemplo, o deputado nem ter gerência sobre isso, não ter emenda, porque a competência dele é legislatória. Agora, como já tem, ou a gente faz algo sem uma burocracia e que de fato a gente consiga destinar e consegue ver os recursos disso e der transparência, ou senão de fato vai acontecer esses casos. Agora, o que aconteceu agora foi o seguinte: Flávio Dino trava emenda, depois abre, aí depois trava de novo, fica suspenso. E o que aconteceu? Diversas emendas minhas, por exemplo, que seriam emendas especiais, que eu já ia destinar diretamente para a prefeitura ou para o governo de estado, ficaram sob suspensão e sob condição de serem redirecionadas para o ministério mandar. Ou seja, se isso não é uma manobra para poder botar dinheiro dentro do ministério, e aí quem vai colher os louros de mandar o recurso? Vai ser o governo. O dinheiro saiu do ministério. Então, assim, o que eu fico chateado, podemos dizer assim, usar a palavra indignado, é de que o que eu menos escuto aqui é Brasil. O que eu menos escuto aqui é interesse do Brasil. Eu só escuto interesse de, nós vamos ter isso na mesa, vamos ter tal comissão, vamos ter isso, vamos ter aquilo. Só que no fim das contas, as coisas elas são mais simples de fato do que parece. Só que ninguém tem peito para poder fazer o que precisa ser feito. Porque o que falta, e eu repito isso aqui, projeto de lei, o Brasil precisa ter menos do que mais. Tem gente que fala assim, e aí, qual projeto de lei que você protocolou aqui na casa? Quem disse que eu vivo de projeto? Quem vive de projeto é arquiteto. A gente precisa ter um Estado que seja, pode até ser grande, mas que seja forte. O vídeo do Pix, por exemplo, foi uma demonstração disso. Não tem problema nenhum eu pagar altos impostos, desde que o Estado ele me retribua isso, o que não acontece no nosso país. Então, a característica do nosso Brasil, infelizmente, é um caráter depravado moralmente. Enquanto não mudar isso, você pode destinar milhões para moradia. Eu nasci numa favela, poxa. Eu sei o que é o Estado chegar lá e abrir uma rua. Daqui um mês está tudo destruído. Esse que é o grande problema. Deputado, o senhor falou de emendas, falou que deveria ser diferente. Não é contraditório o senhor defender um modelo diferente e votar no Hugo Mota, que é produto dessa concertação, desse estado de coisas? É a matéria-prima que eu tenho para trabalhar. Eu vou votar em quem? Eu vou votar em branco? Se eu votasse em branco, você fala que eu estou em cima do muro. Se eu voto no pastor Henrique Vieira, não ia dar conta porque ele é de esquerda. Se eu voto no Marcelo, vão falar que ele não tinha chance. Ou seja, nenhuma resposta iria caber para essa entrevista. A grande questão é, a gente precisa, dentro da política, trabalhar com a matéria-prima que eu tenho. É a mesma coisa de eu falar, por exemplo, é a mesma coisa de eu falar assim, o voto é secreto, mas o cara tem a opção no segundo turno para votar pro Lula e Bolsonaro. Você vai falar, você vai votar em quem?
Mas o senhor Quem não discorda... concorda com os dois, vota em quem? O senhor discorda que essa força estrondosa que elegeu hoje o Hugo Mota com 444 Faz votos parte do sistema, é também resultado claro, desse processo? Claro que faz parte do sistema. Assim como, por exemplo, o Trump, tem várias pessoas também agora no governo dele também que faz parte do sistema. Seria muita ingenuidade minha, inocência, falar assim, pessoal, não vou me sujar, entre aspas, com nada aqui nessa casa no sentido de aliança, etc. Eu vou até o limite dos meus princípios. Ou seja, você nunca vai me ver sentado numa mesa de negociação de emenda parlamentar para poder roubar. Você nunca vai me ver em negociações espúrias para interesses próprios. Agora, é o trabalho que eu tenho. Caso contrário, eu não vou entrar na política. É a matéria-prima que eu tenho. Eu não quero comparar isso aqui a uma casa, por exemplo, uma zona. Mas suponhamos que eu sou um evangelista. Eu vou evangelizar um puteiro. Aí eu vou falar, não, peraí, eu não posso falar com vocês não, porque vocês são tudo prostituta. É a matéria-prima que eu tenho para trabalhar. É o que está acontecendo? O senhor tem que fazer concessões Eu vejo ao que a sistema? matéria-prima que nós temos para trabalhar, ela é muito complicada. Mas significa que o senhor tem que fazer concessões ao sistema? Eu acredito que a gente precisa tomar boas decisões, desde que isso não implique em mudar a sua essência. Porque cada decisão que você toma diariamente, você vai mudando a sua essência. Ou seja, se o Hugo Mota ele começar a tomar decisões que vai contra princípios, contra a minha essência, contra aquilo que os meus eleitores colocaram, pode ter certeza que eu vou ser o primeiro a subir na tribuna. Agora, você vai ver a diferença para mim com outros que têm o rabo preso. Aí eles não vão atacar. Eu tenho liberdade. O senhor votou no Hugo Mota com um pouquinho de nojo, não? Perdão, não entendi. O senhor votou no Hugo Mota com um pouquinho de nojo, não? Não é nojo, eu diria, mas com uma certa insegurança, sim. Não, eu acho que todas as deportações têm que ser feitas de uma maneira digna. O que eu estou perguntando para você é outra coisa. Exato. É o seguinte, você apoia o Trump, gosta do Trump, bate palma pro Trump, foi para a posse do Trump. O Trump está fazendo isso com o povo mineiro. O que você diz dessas pessoas? Eu discordo. Discorda do Trump? Eu discordo. Infelizmente, se isso está de fato acontecendo, é uma atitude que, mais uma vez, precisa ser sanada. Agora, mais uma vez, existem diversos outros pontos que pessoas também cometem e que, obviamente, eu não vou descartar tudo que a pessoa é por conta de erros. E é um erro, obviamente, grave com relação à violação de direitos humanos. Espero também que toda a mídia também abra os olhos também do que está acontecendo aqui no Brasil, com violação de direitos humanos, pessoas presas com penas que nem estuprador pega aqui no Brasil, com o pessoal do dia 8, traficante sendo solto, pessoas sendo mortas pela polícia, né, em operações que muitas vezes a gente não sabe nem como é que começou. Pessoas, muitas criminosos. Se for criminoso, se morreu 700, que morra 70 mil. Tem crianças também no Rio, em favelas do Rio, 2 anos, do Rio, que tem que ser mortas mas também? É interessante, né? Porque crianças de 2 anos, só acha que tem que ser mortas? Quando uma polícia ela comete um erro, né? Aí todo mundo... Fiz uma pergunta bem objetiva. Crianças de 2 anos, o senhor acha que tem que ser mortas? Não, essa pergunta é no mínimo ridícula e merece uma resposta ridícula. Claro que não. Eu peço respeito. Não, peraí. Me perguntar se uma criança de 2 anos merece morrer. O senhor perguntou claro que não. Mas o senhor perguntou que tipo de pessoa... vai ser qual? O senhor perguntou que tipo de pessoa? Eu falei crianças. E o senhor não respondeu. Eu falei, tá. Obviamente que não. Que bom, obrigado. Obviamente que não. A assessoria está pedindo para o senhor ir, eu agradeço muito a sua gentileza. A assessoria pediu para ir? Quem pediu para ir? Por fim, eu quero fazer uma última... Não, pode deixar. Deputado, pode continuar? Eu quero fazer uma pergunta sobre o vídeo do Pix. Aquilo saiu da sua cabeça ou o senhor contou com a ajuda de um marqueteiro? Houve marqueteiros da direita que depois disseram que deram algumas dicas para o senhor? De fato, o senhor recebeu dicas ou teve gente querendo surfar no sucesso do vídeo? Eu lancei um desafio para o Haddad que se ele comprovar que algum marqueteiro me ajudou, eu pago 1 milhão para ele no Pix. Mas se ele não comprovar, ele tem que pagar 1 milhão para mim no Pix. Mas teve gente do seu campo, da direita, inclusive, marqueteiros próximos ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Como eu disse, falar até papagaio fala, agora tem que provar. Foi o Duda Lima que falou, eu né? escrevi, eu escrevi o roteiro no meu iPhone, no bloco de notas dele. Eu fiz como eu fiz todos os outros vídeos, você pode pegar lá no meu Instagram, vai ter o mesmo modelo, do fundo preto, eu sentado, do mesmo jeito. E é assim, as pessoas não querem dar o braço a torcer quando algo realmente é um sucesso. As pessoas sempre vão falar que é fruto de alguma outra coisa. Eu ouvi o Haddad falar que era fruto de Elon Musk, de Trump, que era de intervenção do Bolsonaro. O Bolsonaro está por detrás disso. Você contava que teria repercussão que Zero. teve? Assim, não a repercussão que teve. Já teve vídeos meus que bateu 60 milhões, 30 milhões. Eu tenho um engajamento, graças a Deus, muito bom na internet. Esse é o recordista absoluto, né? Absoluto. Até mesmo porque eu não tenho outra defesa, digamos assim, a não ser a rede social. Então eu não tenho juízo no STF, eu não tenho a máquina de mídia na mão. Então a rede social é a minha defesa.
E esse vídeo em específico eu já sabia que teria uma repercussão grande, porque eu vou fazendo uma métrica de cabeça mesmo, e só que surpreendeu, graças a Deus. Qual é o seu projeto político, Era o que eu ia deputado? perguntar. Os próximos passos. Meu projeto político, eu quero servir o país da melhor maneira possível. Eu acho que eu tenho coragem para poder fazer e tomar algumas medidas que o Brasil precisa, que o Brasil almeja. Eu vejo que há uma PEC aqui que está coletando assinaturas do deputado Eros Biondini para reduzir a idade do Senado de 35 para 30. Seria uma possibilidade, eu acredito que Minas Gerais me daria essa chance, lutaria muito para poder consegui-la, até mesmo porque o Senado é o competente para poder frear o STF, que eu acredito que é uma das minhas lutas prioritárias. Enfim, eu vejo que o meu futuro político, eu confesso que ele é incerto, mas eu tenho muito desejo de servir a nação da melhor Mas maneira o seu possível. sonho é ser senador, depois tentar ser candidato a É que tá, presidente? eu acho que, por exemplo, se perguntasse pro Neymar qual que era o sonho dele, seria, sei lá, vou chegar quem, no perdão? Pra Barcelona, quem? né? Pro Neymar, por exemplo. Neymar. Poxa, vou jogar no Barcelona. É claro que acredito que todo político almeja chegar no maior cargo político, que seria, por exemplo, a presidência. Mas eu confesso que eu não fico nem falando isso, nem mesmo alimentando isso no meu coração, que eu acho que muitos que deixaram crescer isso no coração acabam se pervertendo lá na frente. Mas lá no fundo do coração tem esse sonho? Não é nem, não vou falar nem no fundo do meu coração, mas mais uma vez, é um desejo que eu acredito que seja assim inato a todo mundo que sonha. Obviamente, se como deputado eu já consegui ter algumas vitórias, eu acredito que como senador terei algumas vitórias, como presidente da República, uma pessoa que saiu de uma favela, poder chegar à presidência da República no nosso país, conseguir fazer algo que realmente muda a história, seria algo assim, para mim, fenomenal.